Questão 9. Ó, seja U uma função que dá a utilidade de um consumidor de dois produtos de quantidade x e y. Ou seja, é uma questão de utilidade de novo, né? Então, a função utilidade, ela é o xy menos x. E ele pede na letra A para fazer as curvas de diferença, ou seja, é só trocar o U pelo valor que ele deu aqui. Então, trocando o U primeiro por 4, a gente vai ter o seguinte: x vezes y menos x. Isso aqui a gente vai isolar esse y aqui, então fica y é igual. Aqui está menos x, né? O 4 vou conservar, porque ele já estava do outro lado. Aqui é menos x, então vou passar para o outro lado somando, mais x, ficou parecendo xx, mas é mais x sobre esse x que está multiplicando aqui, ele vai passar para o outro lado dividindo, então fica x. Então o y, isso aqui é uma curva de diferença, mas a gente pode também fazer isso aqui, ó, separar as frações. Então fica 4x, 4 sobre x, perdão, mais x sobre x. Um número dividido por ele mesmo dá 1. Então essa é a primeira curva de diferença. Então vamos fazer a segunda, é só trocar o u por 9. Então 9 é igual a xy menos x. Mesma coisa, isola o y, o menos x, o 9 vai continuar lá, que ele já está do outro lado. O menos x vai passar para esse lado aqui, como mais x. E o x que está multiplicando vai descer dividindo. Aí a gente separa novamente a equação. 9 sobre x mais 1. Então, essas são as duas curvas de diferença. Isso aqui era para ser um 9, ficou parecendo um Q. Aí, fazer as duas curvas de diferença. Beleza, são essas duas. Aí ele pede para determinar a taxa marginal de substituição na letra B. Então a gente, para calcular a taxa marginal de substituição, só lembrando, TMS é igual a del menos del x del u sobre del y. Então a gente precisa fazer primeiro a derivada da função utilidade, que é essa aqui. Então a gente fazendo del u em relação a x primeiro, aqui dá y e aqui dá 1, então y menos 1. Del u del y, aqui dá 1, então sobra x, e o menos x some porque estou derivando em relação a y, então só sobra x. Beleza. Utilizando a fórmula ali, então fica TMS é igual menos del u, que é isso aqui, sobre del x, então fica y menos 1 sobre x. Essa é a TMS. Tem mais alguma coisa? Agora ele pede no ponto 2 e 3. Então a TMS no ponto 2, 3, ela é igual a menos 3 menos 1 sobre 2. Menos 3 menos 1 dá menos 2.
3 menos 1 dá 2, com menos da função dá menos 2. Menos 2 sobre 2, então a TMS no ponto 2, 3 é menos 2. Letra B, só é isso? É. Aí vem para a letra C. No mesmo ponto, qual a quantidade de y que pode ser substituída por 0,2 unidades de x, para que a utilidade se mantenha no mesmo nível? É bem parecida com a que a gente fez na instância, né? No ponto 2, 3, para que a utilidade se mantenha no mesmo nível. Então, a gente vai calcular a utilidade nesse ponto, que a gente não fez ainda, e depois fazer uma substituição nos valores de x e de y. Voltando aqui, então, a utilidade no ponto 2 e 3 vai ser o que? X vezes y, que é 2, vezes 3, menos x, que é 2. A utilidade naquele ponto lá, nesse ponto, vai ser 2 vezes 3 dá 6, menos 2 dá 4. Então, esse é o nível de utilidade. Aí ele pergunta, no mesmo nível de utilidade, ou seja, no nível 4, uma troca de 0,2 unidades de y, ou seja, eu tinha 2 unidades de x aqui, e vou substituir 0,2 de x. Então, 2 menos 0,02 fica 1,98. Então, se eu substituir 0,2 de x, que vai dar isso aqui, quanto que eu vou encontrar de y? Então, se antes era 2, agora virou 1,98 vezes y, que é quanto que eu vou ganhar de y, menos 1,98. Isso aqui era para ser o mesmo x, né? Então, se eu estou tirando 0,2 desses dois aqui, quanto que eu vou ganhar de y? Lembrando que y é 3. Mas, caindo o x em 0,2 unidades, quanto que o y vai ganhar? Então, a gente só realiza essa conta aqui. Mesma ideia, né? Passa o menos para cá, somando. É menos? A função? É. Isso aqui vai passar para cá, sendo somado, então vai ficar 5,98 sobre 1,98, que é essa parte daqui, que está multiplicando, vai passar dividindo. Então vai ficar igual a y, que é igual a vamos fazer uma conta aqui. 5,98 dividido por 1,98. Isso daqui dá 3,02. Ou seja, se o y era 3 e ele saiu para 0,2, a gente só vai fazer a diferença aqui, né? 3,02 menos 3 vai variar 0,2 unidades de y. Então, a letra C, a resposta é 0,02. Pede mais alguma coisa? Não, é só isso mesmo. Então, acabou a questão.